Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é Ulf Bogdauer, CEO da Sky Drones. Ele fala comigo direto de Porto Alegre e o tema da nossa entrevista será a importância dos drones na pulverização aérea de lavouras no Brasil. Ulf, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo. Esse nome seu é bem diferente. Me explica a origem dele, Ulf. Com certeza, não, eu nasci na Alemanha, né? Foi a única parte que realmente eu não pude, não tive nenhuma influência, né? Mas desde então moro no Brasil, né? Desde 1970, então já fazem uns dias, né? Eu sempre brinco, eu gosto de me chamar de alemão tropicalizado. Você é muito mais brasileiro do que alemão, né, Ulf? Não, com certeza. Às vezes eu me divirto, né? Quando tem uma galera na empresa fala mal português, né? Aí eu digo pros caras, pô, não é assim que se fala, né? Um alemão te corrigindo é ruim, né? Tá certo. Meu amigo, como é que começou a sua história com drones? E me conta um pouco da história aí da sua empresa também. Legal. Eu tenho um background, meu pai era engenheiro químico, né? Ele veio para o Brasil por causa disso, né? Já que fez a pergunta do nome. E sempre, assim, uma das coisas muito importantes que a gente vê na Alemanha, né, em outros países, é a parte da educação, né? As pessoas já meio que levam a gurizada para um lado, assim, testam, né, se ele gosta de engenharia, gosta de cozinhar, seja lá o que for, né? E no meu caso, eu sempre curti essa parte da engenharia. Antes da Sky Drones, eu tive uma empresa por 26 anos de automação de indústria química, que era um sistema de automação, e os robôs, como eu sou piloto privado, né, tenho paixão por aviação e eu acho que sempre, antes de eu ter ganhado uma fralda, eu ganhei um aeromodelo na época da Alemanha, então isso acabou me dando assim um interesse muito grande, né? Então lá em 2008, quando a gente fundou a Sky Drones é a primeira empresa no Brasil, eu comecei a ver que essas plataformas, esses robôs voadores já estavam começando a ficar interessantes. E aí convidei um amigo meu que conheço há muito tempo, né, e que é da área de aviação, e a gente fundou daí a Sky Drones. É uma empresa que fabrica drones que é 100% brasileira, é isso? Sim. Apesar de eu ser alemão, né, mas a empresa é 100% brasileira, com certeza. A gente desde o começo, né, a gente sempre desenvolveu, né, o nosso expertise aqui é a parte de sistemas, é software, né? Porque no fundo, quando a gente fala dos drones, eles são robôs, são máquinas, são componentes. Esses componentes hoje, a grande maioria a gente chama de commodity, né? Tem diversos que fabricam, mas o mais importante de um robô é o seu software, né? O seu sistema. Então, esse é fabricado totalmente pela Sky Drones. Mas aquela engenhoca, aquela parte de fora ali que a gente conhece do drone, vocês fabricam também ou não? Sim, a gente faz o design, né, escolhe as peças. Lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem fabricante de 99% dos itens, né? Então, isso é importado de diversos lugares do mundo, né, com a grande concentração na China. Aliás, assim, eu não sabia que existiam drones brasileiros, né? Porque a gente sempre ouve falar de drone da China. Aliás, outros países fabricam drones também, porque a gente ouve tanto falar dos drones chineses. Sim, o Brasil, né, na época que a gente começou lá em 2008, né, teve muito esforço do governo brasileiro em criar empresas aqui no Brasil, né, dando recursos para elas, né? No caso da Sky Drones, não, a gente acabou, nós somos uma empresa só de empresários, né? A gente acabou apostando como uma empresa, mas teve muita startup de universidade, né? O governo botou muito dinheiro, mas como no Brasil a gente não tem um projeto de país, né? A gente tem projeto de governo, é triste, né? A coisa não foi adiante, né? Então, lamentavelmente, a gente tem pouquíssimas empresas, né? Semana passada eu estive
Depois de 3 semanas fora do Brasil, né, estive na Drone Show em São Paulo, e a gente viu que tem pouquíssimas empresas brasileiras produzindo drones, mas pouquíssimas mesmo, pelo tamanho do Brasil. Você esteve recentemente na China e você participou de um painel internacional lá com especialistas da Ásia, da Europa, da Austrália, debatendo o futuro da economia de baixa altitude. Nos conte um pouco dessa sua visita à China e desse painel que você participou. Isso é muito interessante, já é o segundo ano que eu faço isso. A gente, no ano passado, né, a história é bem legal, né? No ano passado a gente estava expondo nos Estados Unidos, a Skydrones foi a única empresa brasileira a expor lá nessa feira, a maior feira dos Estados Unidos, onde eu acabei conhecendo os membros da Federação Mundial de Drones, que é uma entidade que acaba tendo delegados, né, em diversos países. E o Brasil, inclusive, não tinha delegado até esse ano, né? Então, esse ano eu fui convidado a assumir esse posto, né, dessa Federação Mundial. Então, no ano passado, quando eles nos conheceram nos Estados Unidos, nos convidaram a visitar a China, né, que era no mês seguinte. E esse ano, eu já fui para a China, já como representando o Brasil, numa das cadeiras lá de discussão, e onde eu também apresentei, né, eu fiz além desse bate-papo, né, de um termo que os chineses, né, essa confederação mundial cunhou, que é a economia da baixa altitude, né, Low Altitude Economy, né, que é bem interessante, né, que é uma economia de todos esses veículos aí que voam até seus 1.000 metros, vamos dizer assim, de altura. Então, lá, além da discussão internacional, eu ainda apresentei tecnologia nacional, né? Um dos nossos clientes, né? A gente, como eu falei, a nossa especialidade é software, é desenvolver produto, então a gente desenvolve para vários clientes. Um deles fez um sistema de radar que hoje a Vale utiliza aí para fazer tomografias uma das funções é fazer tomografia em represas, né? Para ver se elas não estão rachadas, para ver se elas não vão romper. Então, isso aí é uma tecnologia de interesse mundial, né? Só o Brasil tem, né? Então, eu fiz essa apresentação e também participei aí de rodas de discussão, porque o assunto está muito quente hoje em dia por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, é uma discussão, essa guerra tá levando a consequências bem grandes aí, até para nós, para importar itens da China, não está muito fácil, né? Porque eles estão segurando todos os componentes para construir drones, então para poder importar a gente tem que comprovar muitas coisas, né, que a gente não está usando esses equipamentos aí para a indústria da guerra. Como é que foi a receptividade do público internacional quanto às informações que você levou para lá? Muito grandes, muito grandes. A gente já tem contatos, né, para ter uma ideia, essa tecnologia ela já é exportada para a Alemanha, para os Emirados Árabes, Arábia Saudita. Então agora, como tinha uma concentração bastante grande de países asiáticos nessa feira, começaram também já a ter interesses muito grandes em empresas, né, inclusive em governos lá, interessados em utilizar essa tecnologia nessas prospecções que eles também se interessam, né? Porque, por exemplo, a gente pode fazer um levantamento da biomassa de uma floresta, chegar a contar árvores, né? Achar formigueiros dentro da floresta. Então, é uma tecnologia muito interessante, utiliza muita inteligência artificial, muitos algoritmos, né? Então, é algo que normalmente só se poderia embarcar em aviões, né? E é o primeiro modelo que pôde ser embarcado num drone. Vocês têm escala para poder atender essa demanda que pode vir a acontecer? Porque quando você começa a sair, a mostrar, a se projetar, é como você disse, você chama a atenção de muitas empresas, governos, e de repente esse pessoal vai falar, opa, peraí, eu quero comprar esse produto seu, mas aí de repente isso pode escalar de uma forma muito grande. Vocês conseguem atender? Isso aí é uma pergunta bem legal, e isso tem muito a ver com, vamos dizer assim, nossas experiências passadas, tanto minha, da empresa anterior que eu tive, que eu produzia máquinas, desenvolvia sistemas, quanto a dos meus sócios. A gente
montou o nosso ecossistema todo em cima de uma plataforma que ela é escalável infinitamente. Tudo depende do tamanho, né, da estrutura que a gente tem. Então, a gente tem diversos fornecedores de componentes críticos e como a decisão maior foi nós sermos os donos do software, né, muitas vezes eu falo, eu compro o corpo, mas a alma é minha, né? Então, essa decisão fez com que a gente ficasse numa situação bem interessante, né, para poder escalar. Inclusive, nos Estados Unidos e em diversos outros países já existe uma tendência de não aceitar mais alguns tipos de componentes chineses, né, que eles têm restrições quanto a vazamentos de dados. E isso foi muito legal, porque nós estamos agora exportando pela primeira vez para os Estados Unidos também. Então, a gente teve que pegar fornecedores nossos de hardware que atendesse essas demandas dos Estados Unidos. Mas o software que roda é igual para todo mundo. Então, isso é muito bacana. A gente tem uma flexibilidade monstruosa e o Brasil também está numa situação muito interessante nesse momento, que ele ainda é considerado país amigo, né? E a gente consegue fazer essa importação de insumos da China e poder vender para outros países, desde que comprovando que os componentes que a gente utiliza, né, eletrônicos principalmente, os sensíveis não estão dentro desse produto que a gente está vendendo. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e voltamos já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando a respeito da importância dos drones na pulverização aérea de lavouras no Brasil e eu estou entrevistando Ulf Bogdawa, CEO da Sky Drones. Deixa eu aproveitar o seu conhecimento nessa área de tecnologia, porque quando eu falo nós que estamos do lado de cá, que não entendemos nada da coisa, a gente fica meio assim, perdido nas informações. Eu estava assistindo um vídeo esses dias em que o cara falava o seguinte, olha, a China... os Estados Unidos não querem mais importar carros chineses, porque o carro elétrico chinês ele tem a capacidade de ficar enviando informações para a China. Se você parar um carro da Tesla próximo, por exemplo, de uma área militar, aquele carro ele vai transmitir coisas em tempo real. Por exemplo, quanto tempo um avião levou para sair, depois o outro tal... Essa movimentação todo o carro vai transmitir. Às vezes eu brinco com a minha mulher e falo assim, a impressão que eu tenho é que tem um chinesinho lá no meu telefone ouvindo o que eu estou dizendo, porque à medida que você fala, as coisas acontecem ali no seu celular. Explica pra gente um pouco disso. Isso é um mundo de fantasia ou isso é um mundo real? Divino, tu acabou de tocar no ponto que eu acho mais sensível e mais importante de toda essa história, né? Quando tu colocasse ali o nosso tema sobre drone de pulverização, que tem tudo a ver, né? É exatamente esse o ponto, né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente esteve nos Estados Unidos no ano passado, e esse ano, né, faz 3 semanas que a gente estava expondo lá, exatamente para colocar o ecossistema da Sky Drones para a pulverização, tá? Como a gente criou o nosso próprio software, como que a gente criou o nosso próprio sistema, a gente tem custódia dos nossos dados, né? A gente pode oferecer para um país, por exemplo, que queira comprar um equipamento nosso, a gente diz, o banco de dados, todas as informações que nós geramos fica no país de vocês, sob possibilidade de supervisão, né? O que está acontecendo agora no Brasil, assim como nos carros, tá? Eu não estou fugindo da pergunta, eu estou aproveitando ela para puxar ela para o lado que nos interessa aqui. Aqui no Brasil, você imaginar o seguinte, todo voo, assim, como é que funciona um voo de pulverização? A gente voa, depois que posa, tem que pegar os dados do voo, transformar num relatório para um mapa
e entregar o mapa. Tá? Isso aí funciona assim. Só que todos os drones chineses que voam no Brasil, seja DJI, XAG, EaVision, todos têm o seu banco de dados na China. Então, depois que um drone desses voa, pior ainda, né, quando a gente vê a própria DJI, que para fazer os mapas, né, por exemplo, a gente usa drones menores para tirar fotografias, para fazer um mapa de aonde a gente vai pulverizar. E aí o que acontece? Esses dados todos são enviados para a China para serem processados na China, e de lá da China volta para o Brasil a área que a gente deve voar. Então, o que está acontecendo? Neste momento, por isso que os americanos estão tão contra, por isso que a Índia baniu, por isso que a Europa está banindo, é porque hoje em dia a China tem possibilidade de ter os dados do Brasil até antes, né? O Brasil lamentavelmente não está muito bem organizado, a China tem os dados do agro antes do Brasil, né? Então o que está acontecendo? A gente está fazendo o que a gente chama de sensoramento remoto. Pior ainda, né? Nós estamos pagando pelos robôs que fazem o sensoramento remoto e achando muito bacana isso. Muito bacana. Então, aquele exemplo que tu acabou de dar dos carros é a mesma coisa. O drone de pulverização, hoje, com toda a tecnologia embarcada, ele sabe exatamente onde ele está voando, ele sabe exatamente qual é o produto químico que está sendo feito, ele sabe exatamente qual é a cultura que ele está voando, né? E se a gente ainda manda os dados antes para saber aonde eu vou voar, para fazer, por exemplo, uma pulverização spot, que a gente chama, né, só em localizações específicas, a gente já mandou toda a informação para a China. Tudo. Eles não têm LGPD lá, né? Nós aqui no Brasil sofremos com isso, a gente tem que assinar tudo, e a gente vê o governo vazando o CPF, telefone de todo mundo, mas a gente tem que, nós como empresários, temos que assinar isso, né? Então aqui para a China, nós estamos vazando absolutamente todos os dados sensíveis nesse momento e está todo mundo achando muito feliz. Então nós, Skydrones, na época, isso já faz uns 2 anos, aliás, desde que a gente surgiu, a gente foi contra isso, né? E montou a nossa própria plataforma. Óbvio que a gente não consegue concorrer com uma empresa chinesa daquele porte, né? Por isso que até hoje a gente busca parceiros no Brasil, uma indústria... A gente já tentou com algumas, mas ninguém consegue enxergar o grau, a seriedade desse vazamento. A coisa está chegando num ponto... Ontem eu comprei esse brinquedinho aqui, chegou para mim, né? Ah, legal. Cara, bem divertido. Cara, é incrível, impressionante o que esse negócio faz, né? E a gente fica impressionado. Como é que está o Brasil? Você falou aí de pulverização aérea com drones. Como é que nós estamos posicionados em relação a esse quesito? Bom, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, tá? A gente tem a Ásia, né, que é o maior mercado do mundo, que há uma estimativa, né, um estudo, né, vários estudos, na realidade, que lá na Ásia a gente pode ter até uns 200 mil drones em operação no momento, tá? 200 mil drones de pulverização. No Brasil, essa curva está subindo muito, né? A gente, esse ano, tem uma estimativa de mais de 20, 25, 30 mil, a gente não sabe exatamente, drones, 30 mil drones entrando no mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem uma estimativa de conseguir ter, vamos imaginar, daqui a 2, 3 anos, mais ou menos uns 100 a 150 mil drones ativos, né? Quando a gente fala ativos, são os que estão funcionando no momento, né? Porque drone entra no mercado, sei lá, tem um acidente, fica velho, né? Os chineses também trocam muito rápido, muito frequente a linha de produtos, né? Então eles vão trocando. Então ele é um mercado bastante grande, mas de novo aqui no Brasil nós temos um probleminha da informalidade, né? Então, para tu ter uma ideia, estima-se que no Brasil tem algo em torno, neste momento, tem algo em torno de 30, 40, 30 e poucos mil drones já operando no agro. Só 6.500 são registrados. Tá? Então, aqui no Brasil também tem esse problema, né? A gente até tem a lei, mas não existe ninguém que fiscalize, né? Não existe... quando a gente vai para os Estados Unidos e alguém quer voar um drone sem a licença, o cara é preso. Vai na China, né? Eu tive em Shenzhen aí 2 semanas atrás,
não pode voar lá. As pessoas conseguem liberação para fazer, né? Eles têm teleentrega lá, bem legal, tem um monte de coisa, muitos usos com drones. Mas aquilo ali, a ANAC deles facilita muito a operação legal. Aqui no Brasil ela é bem demorada, né? Mas ao mesmo tempo a lei é super respeitada lá. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não se respeita a lei porque de cima já vem né? Lamentavelmente a gente tem as nossas... De cima já vem que ser contra a lei é muito melhor que ser da lei. Então isso atrapalha o mercado como um todo. O exemplo vem de cima, né? Infelizmente o exemplo vem de cima e acaba que a população internaliza isso, né? E replica. Vocês, enquanto empresa, são associados ao SINDAG. Quais são as vantagens de se estar associado a uma entidade como essa? Bom, nós somos associado número 1, tá? O Gabriel Colli... Número 1? Sim. Quando a gente faz, a gente começa mesmo, né? Só para ter uma ideia, a regulamentação dos drones, a proposta fui eu que escrevi. Porque a Skydrones, na época, era a única empresa comercial, né? A gente não conseguia vender drones porque não existia regulamentação. E como na minha época de indústria eletrônica eu participei né, da formatação de algumas leis, né? E eu acabei levando isso também para a área do agro. Do agro, não, desculpa, do drone, né, e para facilitar, né, até a Austrália ajudou e tudo mais, foi bem legal. Mas assim, o SINDAG é muito, muito, muito importante, tá? Porque SINDAG e o IBRAVAG, né, os dois. O SINDAG, porque assim, na época, imagina eu sei lá, 5 anos atrás, tem que até perguntar para o Gabriel Colli lá quando é que foi a última vez, quando é que foi isso, mas a gente se encontrou no aeroporto, eu disse assim, eu fabrico drones, eu disse assim, eu sou executivo da aviação agrícola, e eles te odeiam, porque são os drones que vão entrar no circuito agora, né? Então, foi muito legal. Eu fui em Botucatu, acho que foi o primeiro evento que eu fui do SINDAG. Uhum. E aí eu consegui conversar e explicar para as pessoas, né? E o SINDAG é super importante porque a gente tem hoje muito projeto, principalmente do espectro esquerdista, né, brasileiro, tentando proibir a pulverização, né? Realmente com fazendo isso de uma maneira muito mal embasada, né? Embasada em notícias falsas, embasada em verdades, e o SINDAG tem trabalhado demais para fazer voltar a ter a possibilidade de usar a pulverização, porque quando é trancada uma pulverização aérea, o drone vai junto. A gente já vê no norte do Brasil, em que, né, o projeto dizia que a pulverização traz problemas, né, e no momento que foi proibido, aumentou em 4 ou 5 vezes a quantidade de pulverizações, que tinha que ser feito manualmente, as pessoas estavam de volta no meio de um monte de problema de produto químico. Então, tudo está ao contrário. Então, o SINDAG tem feito um maravilhoso trabalho, um excelente trabalho. Realmente, eles são muito bons, Vou para mais um intervalo comercial, já estamos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Está crescendo muito a quantidade de drones utilizados na pulverização aérea de lavouras aqui no Brasil, mas esses drones têm outras funções. E quem está nos contando isso é Ulf Bogdawa, que é o CEO da Skydrones. Você havia citado anteriormente aí a inteligência artificial.
Como é que ela está sendo utilizada? Porque a inteligência ainda, às vezes, ela meio que viaja na maionese, né? Ela buga, às vezes, né? Traz informação equivocada para a gente. E num sistema como o de vocês precisam de precisão, né? Vocês não podem ter equívocos. Como é que vocês estão conseguindo conciliar essa inteligência, ainda que não é tão inteligente assim? Olha, Divino, assim, é um caminho sem volta, né? Não, com certeza, né? Como a Skydrones, ela é uma empresa, além de aviônica, vamos dizer assim, de aviação, né? A gente também, nós somos também uma empresa de defesa. Então, existem algumas áreas, né, que a gente nota que a inteligência artificial está entrando muito forte, tá? E na agricultura, eu vejo, por exemplo, hoje o grande problema que nem no carro, é aquela pecinha que está dentro do carro que mais falha, é o ser humano, certo? No drone, aquela pecinha que mais falha segue sendo o ser humano, né? Por quê? Porque o drone, no público não entrou na cabeça ainda, o fato do drone voar muito fácil, hoje tem muita tecnologia dentro dele, o drone ainda não é capaz de escolher o produto químico correto, ele ainda não é capaz de saber em que momento eu aplico esse produto, quais são as condições climáticas, né? Então, aí a inteligência artificial vai entrar muito forte em tirar essas decisões né? O maior problema que a gente tem hoje com drone de pulverização é a falta de capacitação da pessoa que opera, que são aqueles 80 e poucos % aí, né, dessa estatística de pessoas que não cadastram o seu drone, porque essas pessoas com certeza não fizeram CAR, não fizeram, né, a educação, ou não são agrônomos ou técnicos agrônomos, eles não têm o conhecimento. O problema do drone é este, não é voar o drone é a parte mais fácil. O difícil é saber que tipo de produto químico a gente deve usar e em que condições, para não causar problema para o vizinho, né? Então, muito tem se falado que o drone, né, em alguns lugares é ruim. Não, não é o drone, não é ruim. O drone é uma máquina maravilhosa, é um robô que faz exatamente o que foi programado nele. O problema é aquela pecinha que programa o robô. Essa pecinha é o problema. Aí é que vai entrar a inteligência artificial com força total. Antigamente a gente falava assim, o problema é o burrinho, né? Parece que tinha uma peça do carro lá que chamava burrinho. O burrinho. Hoje eu acho que é o burrão, né? O burrinho aumentou de tamanho. E ter 4 patas para ser bípede, né? Me fala uma coisa, quais são as culturas que hoje são mais atendidas pelas soluções aí da Skydrone? Olha, é difícil dizer quais, né? Porque hoje em dia, a gente começou com arroz, soja, com culturas um pouco mais planas, um pouco mais simples, mas hoje as complexas estão entrando muito forte, né? Complexa eu digo quando a gente fala aí de terrenos declivosos, a gente vê café, a gente vê, uva, e aí vai, né? Então, não existe mais, né? Até peixe está sendo alimentado, né? A gente Peixe? Sim, a gente pega drones, né? A gente tem a parte dos sólidos, né? Dos granulares, né? Que são usados para semente, para isca de formiga, também é utilizado para ração de peixe, que é muito legal também. Então, existem algumas aplicações bem interessantes que são feitas com os drones de pulverização e fogem, né? Por exemplo, agora a gente acabou na semana passada, a gente lançou em São Paulo um drone específico de pulverização para mosquito da dengue, né? Porque tem um outro probleminha aí que o pessoal tem utilizado nas cidades para pulverizar drones de agricultura que são mais pesados que 25 quilos, e sendo mais pesados que 25 quilos, eles não podem voar na cidade, não tem autorização. Por quê? Porque existe uma lei, isso é legal, obrigado por ter feito essa pergunta. Existe uma lei no Brasil, não só no Brasil, existem leis em vários países, mas os drones eles são classificados em seu grau de risco, tá? Risco a um acidente. Então, existe a classe 3, que é a mais fácil de voar, que são os drones de até 25 quilos de peso máximo. Peso máximo tu pega o drone, mais bateria, mais a barriga cheia de água,
Se o fabricante diz que é 10 litros, eu tenho que botar 10 litros de água, mais bateria, mais drone, não pode pesar mais do que 25 quilos. Então ele é classe 3. Então a pessoa pode voar muito simples, sem registro do drone, né? Quer dizer, sem registro da pessoa, né? Não precisa fazer um curso de piloto, nada disso, é bem simples. Só registra o drone, pede licença de voo e tem alguns outros documentos que tem que fazer. Legal, ponto. Só que os drones de pulverização, hoje, são drones de 20, 30, 50 e agora estão lançando 100 quilos. Esses drones têm 150 quilos de peso máximo de decolagem. Então eles são muito maiores do que classe 3, muito mais pesados. Só que quando a gente pula dessa classe 3 para 2, que é de 25 a 150, a pessoa que voa o drone, ele obrigatoriamente tem que ser um piloto com formação na ANAC, ele tem que ser pelo menos piloto privado, é o mínimo que se aceita, né? E fora que a aeronave tem que ser certificada. Olha, é uma novela sem fim, é quase impossível de conseguir no Brasil operar um negócio desse. Então o que aconteceu? A gente provocou na ANAC, né, há uns 3 anos atrás, a gente provocou na ANAC uma consulta pública que foi aceita, que faz o seguinte: a gente conseguiu convencer a ANAC que a gente voa com os drones de pulverização no campo, não tem ninguém lá. A gente voa com os drones a 3, 4, 5 metros de altura, não tem avião naquela altura. Se tiver um avião naquela altura, eu não quero estar dentro dele, né? A não ser um avião agrícola, né? Porque, né, já está nos finalmente. Então a gente conseguiu convencer que a aplicação agrícola, a aplicação com um drone no campo, ela é uma aplicação de baixíssimo risco. Inclusive o drone, quando cai, ele cai em cima de uma planta que é fofa, então, quase nem ele não quebra, né? Então se criou no Brasil, somente no Brasil. A gente sempre fala do Brasil, mas a gente conseguiu aqui no Brasil criar uma lei específica para drones de pulverização. Tanto é que quando a gente cadastra um drone, né, na ANAC, no sistema deles, na web, existe uma pergunta: esse drone é de pulverização? Quando a gente coloca a chavezinha para sim, ele é de pulverização, então a gente pode botar qualquer peso, tá? Então, essa falta de conhecimento da grande maioria do público que os drones pesados, mais de 25 quilos, só podem operar no agro para pulverização, muitas vezes levam prefeituras a fazer, por exemplo, a contratação de uma empresa que sabe disso, mas não quer dizer, né? Na grande maioria todos sabem, né? Então contratam uma empresa com um drone que pesa mais que 25 quilos. Então esse drone é ilegal para essa operação. Por isso que nós criamos um drone, um Pelicano, específico para a pulverização contra a dengue, que tem, além de só pesar, além de pesar menos de 25 quilos, ainda tem um paraquedas nele, de segurança, para poder voar em zona urbana, e tem um bico especial para fazer uma nuvem, né? Porque na pulverização a gente quer que o produto desça, e no mosquito a gente quer que a nuvem, um fumacê, vamos chamar assim, fique no ar o máximo de tempo possível. Então é um negócio bem específico. Para o produtor rural que quer começar a usar drone no campo, qual que seria o primeiro passo mais seguro e mais eficaz? Educação. 00000. Educação. Eu sugiro que a primeira coisa que faça um curso de CAR, tá? É um investimento maravilhoso, tá? Porque o curso de CAR, por exemplo, a Skydrone, junto com a Schroeder Consultoria, a gente tem um curso, já tem quase 900 alunos formados, tá? Então, o curso de CAR, ele é um curso que dá regulamentação, dá boas práticas, dá exemplos e faz com que a pessoa, inclusive faz a pessoa saber fazer conta, né? Porque muita gente entra nesse mercado, não sabe aonde tem que registrar, se ele vai usar o drone para uso próprio é uma coisa, se ele vai usar o drone para prestar serviço é uma outra situação, né? Então ele tem que entender sobre produto químico, sobre mistura, porque a gente não pode ter uma mistura química lá que vire um gel no meio do voo, não vai funcionar, né? Então tem toda essa... E saber calcular, né? Porque tem muita gente entrando no mercado não sabendo qual é o preço, que custa isso tudo, qual é o desgaste do drone, acaba cobrando um valor muito baixo, estraga o mercado como um todo, né? E com certeza vai falir, né? Então é muito importante, assim, CAR é legal, e de preferência pegue um curso que já tenha também, além da parte, né? Porque hoje em dia é tudo online, né? Eu recomendo pegar um curso
que tenha já, além da teoria, também tem a prática, né? Nós somos, eu acredito, um dos poucos cursos que faz exatamente isso, faz o online e também dá os dias de prática, que para mim, eu sempre disse assim, é a mesma coisa que fazer uma autoescola e não ter a parte prática, né? Vai fazer a autoescola na teoria só não funciona, né? Ontem eu assisti, quando o meu brinquedinho chegou aqui, eu assisti todas as aulas. Quando eu liguei ele, meu amigo, mudou tudo, eu tive que voltar, tô começando a assistir as aulas tudo de novo, porque realmente a teoria é diferente da prática. Mas a quantidade de tecnologia que está dentro desse teu dronezinho é fantástico, ele voa sozinho. É verdade. Por isso que eu digo, a tecnologia está num ponto em que o drone praticamente voa sozinho. Agora, a pessoa tem que colocar o produto químico certo, tem que voar no momento certo, ele tem que saber o que está fazendo, e esse é o grande problema do momento. Eu adorei conversar com você. Muito obrigado, foi maravilhoso. Foi uma honra conversar contigo. Obrigado, viu? Legal. Eu que agradeço. É sempre bacana a gente ter uma oportunidade de poder esclarecer um pouquinho mais algumas dúvidas no mercado, né? A tecnologia é muito nova. Abraço. Abraços. Eu conversei com o Ulf Bogdal, que legal, hein? A gente entender, é aquilo que eu falei para ele aquela hora. A gente às vezes fica meio perdida, tanta informação, tanta coisa que se ouve, né? Aí quando você pega alguém que é do segmento, que entende, que fala pra gente aquilo que é a realidade da coisa, é muito bom. Eu conversei então com Ulf Bogdal, CEO da Sky Drones, e nós falamos sobre a importância dos drones na pulverização aérea de lavouras aqui no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.